Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Agora é com Elas. Hoje nós vamos conversar sobre os trabalhos e ações que vêm sendo desenvolvidos na área de proteção da criança e assistência social em São Luís. E claro que para isso, ninguém melhor para falar do assunto do que a secretária municipal da Criança e da Assistência Social, André Lalande. Bom dia, querida. Bom dia, bem-vinda ao canal Agora é com Ela. Muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. E ele dá conta de tudo. Dá conta de tudo. Valeu. André, meu bem, antes da gente entrar propriamente na entrevista, no nosso bate-papo, eu queria saber como foi sua trajetória até você chegar como secretária. Bom, na verdade, eu sempre trabalhei na área da assistência social. Eu fui estudante de serviço social da UF, terminei o curso, já estava estagiando na Sencas, onde hoje tenho o prazer de estar trabalhando mais uma vez agora na condição de gestora. Eu fui estagiária de vários programas ali no espaço. Logo depois da Sencas, eu trabalhei já como técnica, depois formada. Fui para o Estado, pelo governo do falecido Dr. Jackson Lago, junto com a Margarete Coutrinho, para a superintendência, serviços regionalizados. Logo após a cassação de Jackson, eu passei no seletivo do NDS, fui consultora do NDS. Eu sou concursada da Prefeitura de São Luís, e por isso a gente sempre destaca aqui um ponto inovador da gestão do prefeito, por trazer pela primeira vez para o quadro da secretaria um servidor concursado. E hoje, na gestão do município de São Luís, recentemente, um grupo colegiado, que é o CONGEMAS, que é o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, eu fui convidada a compor uma chapa presidindo esse colegiado. Nossa, que responsabilidade, né? Bastante. E principalmente nessa presente conjuntura. André, como você se sente sendo responsável pela gestão de ações de grupos tão sensíveis como esse que você trabalha já? Na verdade, é uma grande responsabilidade. Mas é aquilo que a gente faz porque ama, que gosta também, e tem uma equipe muito compromissada. O grande diferencial hoje da gestão municipal de São Luís, eu sempre falo isso quando eu vou para o prefeito, foi dar autonomia para essa equipe, ter uma equipe técnica. Sim. Mas hoje em São Luís, você consegue fazer uma conta de 2013 para cá, a gente consegue perceber os avanços ao longo dessa política. Tem muita coisa a melhorar. Nós temos buscado, o nosso foco enquanto gestão municipal é ser referência nacional. Então, o nosso foco sempre é esse, fazer o melhor, buscar o melhor, e essa equipe é muito compromissada. Então, liderar um time de gente compromissada, claro que torna-se mais fácil. Compromissados e competentes, né? Porque eu sou suspeita para falar que conheço bem seu trabalho, sua equipe, você liderando tudo isso, fazem a diferença. Um conjunto, uma sinergia, é a gestão municipal que permite isso da gente. É o prefeito que te dá autonomia, consequentemente consegue ter amigos e parceiros na gestão, companheiros de gestão, outras secretarias que também te ouvem, que também entendem esse processo. Fazem Faz a diferença. A gente sempre já se apoiou muito através da Secretaria de Saúde, de Educação. Então, esse processo, quando se pensa no conjunto, quando a gente consegue fazer um fato que é primordial para todo gestor, que é vencer as suas vaidades pessoais, é entender que tem que brilhar é a cidade, é ela que tem que funcionar, ela que tem que mudar, os méritos, o reconhecimento do trabalho, eles virão com o tempo. Mas quem tem que aparecer nesse processo é uma cidade organizada, é a gestão municipal, e a gente tem feito um esforço muito grande para deixar um legado a São Luís, que é essa determinação do nosso prefeito. Eu lembro de uma reunião que ele falava muito para nós que muitos secretários, muitos prefeitos já ocuparam esse espaço. Alguns fizeram muito, outros não fizeram tanto assim, mas a gente, cada um da sua forma, buscou deixar. Então a gente pergunta muito o que a gente deixa para São Luís.
E essa é a fala que a gente tem nos próximos dias e já começando a traçar metas para 2019. Então, a nossa pergunta sempre é o que a gente quer deixar? Como você perguntou anteriormente, né? Para que a nossa razão maior de trabalhar? Nós não temos a velocidade de uma construção para mostrar o impacto do trabalho da gente. Eu costumo dizer que, às vezes, os problemas da cidade, os transtornos urbanos, mobilidade ou de outra situação, eles acabam ganhando muito mais relevância do que as coisas que a gente consegue fazer. Do que os cases de sucesso, do que quem encontra a sua família, do que quem consegue voltar para casa, do que quem tinha uma situação de abandono, de negliência, que escreve uma outra história de vida. Esse cuidar de gente, ele é um trabalho que ele é lento, silencioso, porque não se expõe a essas pessoas toda hora, mas é um trabalho que, para nós, é a maior razão de ter uma gestão municipal. Cuidar do seu povo, cuidar da sua gente. A gente só acaba lembrando quando há problemas maiores. Mas tantas coisas já feitas que acabam não conseguindo. Invisível algumas coisas que são feitas para as pessoas, mas para nós que estamos ali por perto, para vocês, para outras, faz a diferença. Ontem mesmo eu testemunhei algo parecido. Eu estava numa reunião e alguém falou, essas pessoas elas estão ali naquela casa, naquele espaço, e elas ali se sentem dignas, porque ali elas buscam o seu almoço, elas buscam o teto, elas buscam o banho, mas isso não é exposto, isso as pessoas não sabem. Mas quem está ali sabe a diferença que é você ter um local para comer, você ter um local para banhar, você ter um local para botar a cabeça e dormir. Isso é um diferencial muito grande nessa gestão. Eu acho isso essencial. Perfeito, Thaís. Quando faz a avaliação, esse local, para quem não conhece, é o Centro POF, que é um centro pensado para ser o primeiro local de atendimento à população em situação de rua. Um público que todo mundo quer que seja atendido, mas ninguém quer que seja atendido perto de sua casa, perto de sua loja. Sempre a dificuldade que nós temos ao longo, desde 2013, foi mudando de endereço. Um grande diferencial é que elas não tinham atendimento anterior. Nós temos hoje 2 centros POPs, um no centro, que é o mais demandado nosso, e um da área da Coab, que ele mudou a demanda dele, ele acabou ficando mais descentralizado, que anteriormente era muito forte por conta do retorno da Forquilha. Então ele era mais próximo dali. No momento que não existe mais retorno, a dinâmica muda. Quem trabalha com este público aprende que a dinâmica muda com o período de chuva. Se chove mais, a população procura mais abrigo. Se chove menos, a gente consegue ter menos inserção. O que ainda é um grande desafio. Até aproveito o canal para convidar as pessoas que hoje desenvolvem trabalhos, como doação de sopa, como aqueles trabalhos que elas entendem de trabalhos caritativos naquela área, que entrem em contato com a gente. Porque nem todo mundo consegue imaginar como aquilo dificulta o nosso trabalho. Por quê? Porque as pessoas que estão em situação de rua, o primeiro chamariz que a gente consegue ter para chegar até o serviço é a alimentação. Então, ele chegando no serviço, ele vai começar a ver, tem documento, recâmbio, ele é daqui, é de outro local. Ah, não, eu sou de outro local, perdi o dinheiro que eu vim para cá, aquela história que a gente comumente conhece. Ok? Entramos em contato com o município de lá, localizamos se tem família e providenciamos um recâmbio. Volta para sua família. Estou falando de gente do Brasil, do país, do mundo. Até nós temos uma grande frente. Então, a partir disso, se começa a fazer os trabalhos. Mas ainda é uma luta muito grande, que é um trabalho casado de saúde e assistência, porque muitas pessoas em situação de rua, a maior demanda que elas têm é o consumo de álcool e droga, muito forte. A situação que levou para a rua muito foi isso. Então, é um trabalho que não é só na assistência que resolve. Quando é feito esse trabalho de doação de alimentos, ele favorece a permanência de uma pessoa. Por quê? Porque ela entende uma coisa que ela é clara. Para que eu vou com um abrigo? Para comer, para dormir? Se aqui fora tem que me dar a roupa limpa, me dê o banho, me dê a comida, e eu continuo usando droga. Então, assim, é um trabalho árduo. A gente sempre tem feito vários convites a essa rede para que possa sentar conosco e não parar as ações, não, mas pensar em fazer ações casadas com a gente que nos ajudem a resgatar a dignidade humana das pessoas em situação de rua. Então, isso é uma ação que as pessoas em casa elas não percebem no dia a dia, mas que é uma ação muito essencial. Como é que as pessoas vão entrar em contato contigo, com esse trabalho? Você pode ligar diretamente para 98826 2364, que é do nosso gabinete,
a nossa secretária está articulando essas reuniões com a rede, então basta dizer, olha, eu sou uma daquelas pessoas que doam sopa, eu gostaria de me reunir com vocês, entender como melhor eu contribuo, eu sou aquele que possibilita o banho ali. Então a gente pode pensar em ações articuladas que conseguem canalizar e ter um retorno bem maior. Eu acho que a gente poderia pensar numa grande rede do bem. Eu acho que é isso. Faz essa rede do bem, que você não vai estar perdendo nada com isso. Pelo contrário, vai estar ganhando. Você, como ser humano, vai estar ganhando a cidade, vai estar ganhando todos nós. Andréia, aproveitando esses desafios aí do dia a dia, aquela história dos 5 anos, 10 anos antes, 10 anos depois, enfim, agora é modinha da internet, então vamos aqui numa modinha diferente. Faz aí para mim uma comparação do antes e o depois das Sencas, depois do Andréia. Nós temos um processo que ele é, primeiro a gente passa a ter um gestor que traz pela primeira vez uma secretária que é concursada da prefeitura. Já começa uma diferença. Antes não era assim, hoje é. E aí a gente vai trazendo. Nós avançamos na rede de acolhimento, que a gente falou um pouquinho anteriormente. Nós chegamos de 200 poucos, inicialmente estávamos ativados, passamos a ter ativado. Nós tínhamos inicialmente 2 unidades de acolhimento, hoje temos 5. Nós tínhamos casas-lares, que é a rede conveniada, que só tínhamos 2, hoje são 6 casas-lares. Não tínhamos nenhum serviço de execução direta, trabalho preventivo, hoje temos 3. Devolvemos a São Luís o Ciclo Escola, inauguramos um centro de convivência na Vila Luizão e inauguramos a Casa do Bairro. E aí a gente tem 3 equipamentos próprios, temos 62 entidades conveniadas executando. O que é esse serviço de convivência que eu estou falando? Eu já ouvi alguém dizer assim, acabar os projetos sociais nas comunidades. Não tem mais atividade para o menino fazer. O tão criticado Bolsa Família, só quem não sabe, que realmente precisa, é que menospreza, entende que as condicionalidades do Bolsa Família são 3. Primeiro, o menino tem que estar na escola. Contraturno da escola, que é a obrigação dele com serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, garantir o serviço que a assistência tinha de PET, ao jovem, e que ela se reinventa e traz ele, hoje, sem identificar a situação que trouxe a criança ou adolescente para participar do serviço. Você hoje não identifica mais se o menino que está contigo, ele veio de trabalho infantil, ou se for de abuso por ação sexual. Ótimo, acho que isso é muito melhor. Avançou muito. Pois é, não, isso é uma solução, não identifica, mas o trabalho continua. Perfeito isso. E aí a gente soma a educação, assistência e soma esse trabalho da saúde, que é a necessidade de pesagem, de acompanhamento, de vacinação, ou seja, as funcionalidades. Esses 3 são obrigatórias e que ninguém lembra. O que tirou o Brasil do mapa da fome, o que fez avançar os números de qualidade na vida de crianças e adolescentes no Brasil, deu o seu programa Bolsa Família. Então, nessa obrigatoriedade, São Luís tem hoje um número significativo de 120 mil pessoas no cadastro, mas temos 80 mil famílias atendidas no Bolsa Família. E essas famílias são acompanhadas, as crianças e adolescentes, e hoje no serviço de convivência tem uma novidade que nós dizemos que atende de 0 a 100. Que também entre os idosos, grupos da terceira idade, que fazem parte. Que maravilha! Então, nós fizemos aí recentemente a 5ª Mostra de Talentos. Cada ano a gente faz uma culminância, um fechamento. O que é isso? É pedir nas nossas comunidades, nos territórios, a meninada possa se apresentar, os idosos, possam trazer, a dificuldade nossa foi selecionar quais que viriam. Maravilha! Fizemos esse ano 5 grandes apresentações, de uma abertura e mais 4 apresentações, né? Então, dentro desse processo, é um trabalho que tenta resgatar essa autoestima da meninada, da comunidade, é um trabalho de prevenção, que fala um pouco de segurança pública como se ela fosse condicionada simplesmente ao aumento de contingente policial, a repressão, o aumento de armas, permissão de armas às casas, quando, na verdade, todo trabalho preventivo é segurança pública. E vem daí. Sim. Mas, assim, as pessoas que estão ali, eu estou com uma dúvida, imagino que elas também estejam. Tu falou o trabalho é de 0 a 100. Isso é aqui no Maranhão ou isso é uma política nacional? Perfeito. É uma política nacional. São Luís hoje ele segue à risca todo o trabalho da política nacional de assistência social, que é legal a gente entender, né? O que é assistência social? Parece até uma coisa lógica, óbvia. Assistência social. Mas quem está aí do outro lado precisa entender de fato o que é assistência social. A assistência social, ela se configura, e aí como uma política pública. Então, a assistência é uma política pública não contributiva, ou seja, ninguém precisa pagar
para ter acesso ao serviço. Nem o serviço é pago. Nós lutamos hoje, e a assistência social, assim como o SUS na saúde, nós temos o SUS na assistência. Então, o SUS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que é como tu falas essa pergunta. Essa atividade é só em São Luís, no Brasil todo. Antigamente não era. A partir de 2004, passou-se a ter um sistema que fosse padronizado no país inteiro. Então, São Luís hoje ela segue um cronograma, ele segue um trabalho nacional. Claro que todo mundo tem a liberdade de trazer a regionalidade, de melhorar, de inovar. E São Luís inova em vários aspectos. Aspectos como São Luís tem hoje um centro-dia, que é o centro-dia adulto, centro-dia para crianças com deficiência. O que é o centro-dia que muitos não conhecem? Te agradece o espaço para poder divulgar. O centro-dia é o espaço pensado que não se confunde com a creche, não se confunde com o hospital. É o espaço pensado para resgate de autonomia. Começamos com o adulto, em 2014, quando foi inaugurado. Então, o que ele é? Ele pensa para jovens e adultos que têm deficiência, onde a família possa deixar um meio turno ou um turno integral, ter um trabalho com as famílias, e esse trabalho ele é feito pensado na busca da autonomia. Fica o convite para o canal nos visitar, Vamos conhecer o centro-dia. Quando chega no centro-dia, você vai encontrar pequenos espaços que imitam sala, imitam cozinha, para que as crianças e adultos com deficiência, mas especialmente agora jovens e adultos, aprendam a ter autonomia, aprendam a ligar o fogo, aprendam a tomar água sozinho, aprendam a desenvolver. Qual é um grande ganho que a gente tira com isso? Recentemente, ao centro-dia, já encontro adolescentes que anteriormente a mãe ficava até o final do expediente com ele. Hoje ele passa o dia e eu volto sozinho para casa. E a gente inaugurou, está fazendo um ano agora, esse mês de fevereiro, inauguramos o centro-dia para crianças com deficiência. Eu não sei, me corta a alma. Eu acho que todas as pessoas poderiam ter acesso a esse tipo de assistência. Eu particularmente digo a vocês que é uma política que não é vista, não é um prédio, que não é uma casa, que não é nada material. Mas tenha certeza que a diferença dessa secretária junto, eu acho que ela não faria nada se ela não tivesse o apoio total do prefeito, que isso é muito importante. A gente não está aqui falando de política do prefeito, a gente está falando de fatos reais que o prefeito consegue fazer tendo a visão de ser humano, tendo a visão de gestor. Então, que eu não posso deixar de parabenizar a gestão do Edivaldo Holanda, que escolheu o André como secretária. E não posso deixar de dizer que estarei à disposição, o canal está à disposição sempre. Nós vamos lá visitar os espaços que a Andrea está falando e nós vamos divulgar tudo isso. Essa rede precisa crescer. O ser humano precisa entender que um depende do outro e que isso é muito importante. A construção disso é muito importante. André, você está de parabéns, sim. Está de parabéns toda a gestão. Depois do nosso papo, depois de tudo isso que falou, o que está faltando? Quais são os próximos passos da gestão para o futuro? Bom, o primeiro passo é manter tudo consolidado que a gente já iniciou. E a gente traz como desafios aí, sentou com a equipe, já vem traçando meta para cada área. Uma delas ainda é precisar avançar no acolhimento. Nós temos que entregar esse ano mais uma república. O prefeito já anunciou, nós vamos entregar um espaço para longa permanência pessoa idosa. São Luís não tem um abrigo municipal para pessoas idosas. Nós temos as casas de acolhimento, vamos entregar. E também nós queremos entregar ainda uma casa, um acolhimento específico para mulheres em situação de rua. Então, entre essas 3 missões, tem um trabalho de educação educativa que a gente quer entregar, tem um trabalho do PET, que a gente quer fazer uma força-tarefa específica com o trabalho infantil. E fora o sistema que a gente já está conseguindo fazer em parceria, que é o SISUAS, Sistema de Formação Municipal do SUAS. Hoje a gente consegue estar com toda a rede da assistência social informatizada. Então, toda comunidade nossa tem computador, tem impressora, tem scanner, tem todo o processo, tem internet. Então, o que a gente está fazendo agora? Um sistema integrado, onde no momento que essas pessoas que tanto precisam de atenção chegarem, eu não preciso contar a minha história de novo. Basta colocar meu CPF, eu puxo o prontuário, isso já vai estar registrado, vai facilitar para nós muito. E para nós, na hora de contabilizar, de puxar a meta, de puxar os resultados, eu extraio relatórios da mesma hora. Eles vão ser indicativos nos próximos meses aí,
começar a chamar os concursados, que a equipe está precisando. O prefeito, mais uma vez, vai na contramão do que prega o governo federal nacionalmente. E nessa conjuntura, muito óbvio, nessa conjuntura que se prega o desrespeito, eu queria mais uma vez te parabenizar por esse canal, pela iniciativa, pela sensibilidade, de poder criar canais alternativos que se possa fazer chegar a um número grande de pessoas dizendo que cuidar de gente é a maior missão de um gestor ainda. Muito obrigada. Eu fico emocionada porque eu vejo isso ali, ó. As pessoas com um diferencial, assim, o brilho no olhar delas, você tem ideia do que é chegar e você não tem almoço, você não tem jantar, você não tem um teto, e aí você tem aquele espaço para você ir. As crianças que não sabem ligar o fogão, elas não têm a menor ideia ou a menor autonomia para fazer isso, elas vão aprender. Para algumas pessoas isso pode parecer bobagem, mas isso não é bobagem. Cuidar do ser humano não é bobagem. Isso nos faz crescer, isso nos faz ser muito melhor. Ô, André, obrigada por ter vindo, por ter me emocionado, porque eu acho que o Brasil precisa de emoção, o Brasil está precisando de coração, o Brasil está precisando de tudo isso. Amor, eu acho que seria a palavra-chave. Com certeza. A gente agradece, até já se coloca e se convida, que o povo aqui é muito esticado, não chama ninguém, mas quer sair daqui, para divulgar o Família Acolhedora. A gente tem uma grande campanha e várias pessoas que estão nos ouvindo, elas podem também receber um adolescente ou uma criança temporariamente, para que ela não precise ficar no abrigo. Nós estamos reforçando a campanha, reforçando os anúncios aí, para que se possa aumentar a meta de família acolhedora em São Luís. Se você já faz esse trabalho das ações que a Andréa aqui citou, se você quer colaborar, faz aqui um comentário que a gente entra em contato com você, entre em contato com a secretaria também, a secretaria vai estar de portas abertas, esperando seu contato, e todos os contatos que você fizer via canal, eu vou passar para a Andréa e para a sua equipe.